Salve Maria, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Alessandro do Apostolado Cristo Livros e hoje eu gostaria de falar de um dos livros que vocês mais me pedem aqui no canal. Eu estou falando da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, a exposição contínua dos Evangelhos. Antes de tudo é bom esclarecer que esse livro não foi escrito por Santo Tomás de Aquino. Foi um compilado, um trabalho que Santo Tomás de Aquino fez a pedido do Papa Urbano IV. O que aconteceu? O Papa Urbano IV pediu para que Santo Tomás de Aquino reunisse os escritos dos santos padres e compilasse esses escritos como uma espécie de comentário aos evangelhos. Só que Santo Tomás ele foi um pouco além. Dada a sua grandiosidade, todo mundo sabe que Santo Tomás de Aquino foi um grande santo, um grande homem de intelecto superior mesmo. Ele pegou e conseguiu compilar de tal modo que esses escritos estão em uma verdadeira unidade. Você lê os escritos, os comentários dos padres da igreja aqui, parece que São Tomás consegue arranjar de tal forma que dá a impressão de uma unidade mesmo, como se fosse um único autor comentando cada versículo de cada capítulo da Sagrada Escritura. E quando eu falo cada versículo de cada capítulo, eu não estou brincando. São Tomás ele consegue reunir comentários de cada versículo dos Evangelhos. Por enquanto, nós só temos aqui traduzido para o Brasil, pela Eclésia, só o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Marcos. Eu espero que eles traduzam os Evangelhos de São Lucas e São João, que, assim, será uma verdadeira grandiosidade para o Brasil ter em língua vernácula esses dois comentários. Para vocês terem uma noção da grandiosidade desses comentários aqui, por exemplo, do Evangelho de São Mateus, Santo Tomás pega o primeiro versículo da cronologia de Jesus. E vai falando quem são a descendência toda de Jesus. E os padres da igreja eles eram tão profundos que existem páginas e páginas comentando cada versículo da cronologia. Por exemplo, o primeiro versículo da cronologia de Jesus é o quê? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui, página 49. Sobre esse único versículo, abre aspas, genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão, olha a quantidade de páginas. Sobre esse único versículo, a quantidade de páginas e de comentários. É muita página, né? Então, assim, para vocês terem noção da complexidade que é esse livro e quem foram os santos padres. Eu vou ler um trecho aqui para vocês desse versículo aqui, o segundo versículo do capítulo 1. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. Olha o que fala Pseudo Crisóstomo. O nome Isaac se traduz por riso, mas o riso dos santos não é uma estúpida gargalhada dos lábios, e sim uma alegria racional do coração. E aqui está o mistério de Cristo, pois, assim como aquele que foi concebido para a alegria de seus pais na velhice, para que se soubesse que não era filho da natureza, mas da graça, assim também Cristo foi, na plenitude dos tempos, dado à luz por uma mãe judia, para a alegria universal. Mas este, por uma virgem, aquele de uma velha, ambos contra a expectativa da natureza. O Pseudo Crisóstomo faz aqui uma comparação de Isaac com Nosso Senhor. Nosso Senhor nascido de uma virgem jovem e Isaac de uma mulher na velhice, enfim. E são vários comentários de uma profundidade aqui que muitas pessoas falam. Por exemplo, São João Paulo II, ele disse que os padres da igreja são os mais confiáveis comentadores da Sagrada Escritura. E eu nunca já tinha lido sobre isso, já tinha lido alguns livros sobre os padres da igreja, mas eu nunca tinha tido contato muito com os seus escritos. E nesse comentário feito por São Tomás de Aquino, nós vemos realmente que esses padres, eles conseguiam ir até o cerne do Evangelho, até a essência de cada escrito, de cada capítulo, de cada versículo, e trazer aquela riqueza que é a Sagrada Escritura. E assim, é muito importante que nós, católicos, conheçamos esses escritos. Por quê? Porque os padres da igreja, eles estavam em contato íntimo com o contexto da época de Cristo e dos apóstolos.
Alguns dos padres foram discípulos dos apóstolos. Eles receberam os ensinamentos de Cristo em primeira mão. Quando eles liam um versículo da Sagrada Escritura, eles conseguiam entender o que Jesus quis dizer de forma ampla, ao contrário de nós, que estamos a uma distância de 2000 anos de Cristo e do seu contexto, da sua época. Ou seja, a nossa interpretação da Sagrada Escritura pode ser influenciada pelo nosso contexto e pela nossa época. Dos padres da igreja, não. Porque eles estavam exatamente na época que aqueles livros, que aqueles evangelhos, que o Novo Testamento foi escrito. Entende? Então, daí nós vemos a grandiosidade dos padres da igreja. Por exemplo, o próprio Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2, se eu não me engano, cita um dos homens que vai ser um padre da igreja, que escreveu cartas, e que depois futuramente vai ser Papa da Igreja Católica. Ou seja, ele foi um homem que teve contato com o apóstolo dos gentios, com o apóstolo Paulo. Você acha que a interpretação desse homem sobre os textos de Paulo é mais confiável ou não do que a nossa interpretação? É claro que é 1000 vezes mais confiável. É por isso que muitas pessoas têm se convertido ao catolicismo a partir da leitura dos padres da igreja. Porque eles vão ver que a Igreja Católica é a igreja de sempre. Não é uma quimera, não é uma coisa que uma noiva adúltera, como muitos protestantes, como Lutero diz. Não, a Igreja Católica é a mesma de 2000 anos atrás. Por exemplo, a Santa Missa sempre existiu, a devoção aos santos sempre existiu. Scott Hahn, todo mundo conhece Scott Hahn, a maioria das pessoas conhece, ele se converteu como ao catolicismo? Lendo os santos padres da igreja. Ele viu que não tinha escapatória. Quando eu comecei a ler a Sagrada Escritura, eu tinha muita dificuldade, porque muitos protestantes me falavam: Alessandro, você tem que ir na igreja primitiva, você tem que o protestantismo era uma volta, um retorno às bases do cristianismo, um retorno à igreja primitiva. E quando você lê os padres da igreja, você vê que não. Você vê que a Igreja Católica é aquela igreja de 2000 anos atrás. Por isso é tão importante que nós conheçamos esses escritos do padre da igreja. Por isso que eu acredito que o Urbano IV, o Papa, pediu para Santo Tomás fazer esse compilado. E assim, vale muito a pena. Eu disse, Santo Tomás consegue fazer com que uma verdadeira obra católica aqui nesse livro, fazendo com que pareça que os padres da igreja, ele dispõe os textos de tal modo que os padres da igreja, eles como se estivessem conversando um com o outro, como se fosse um único autor, como se fosse uma pessoa escrevendo um comentário contínuo aos evangelhos. Gostaria de ler mais um trechinho também sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 16, em que Jesus diz que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Olha os comentários aqui para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo. Olha, São Jerônimo diz: por portas do inferno, entenda os pecados e os vícios, ou também as doutrinas heréticas que seduzem os homens e os lançam no Tártaro. Aí Orígenes: mas nas regiões celestes, qualquer malícia espiritual são portas do inferno, contrárias às portas da justiça. Aí o Rabano Mauro diz: também são portas do inferno os tormentos e seduções dos perseguidores, as obras perversas e as conversas vãs dos infiéis, pois levam ao caminho da perdição. Orígenes: o Senhor não explica se prevalecerá a pedra sobre a qual está edificada a igreja, ou se a igreja é edificada sobre a pedra. Contudo, não há dúvida de que nem contra a pedra, nem contra a igreja prevalecerão as portas do inferno. Aqui o que Rabano Mauro fala sobre essa questão de a igreja sempre acreditar no santo, na confissão, enfim, olha o que ele diz: esse poder de atar e desatar, ainda que pareça ter sido dado somente a Pedro, também foi concedido aos demais apóstolos, e ainda o é agora aos bispos e aos presbíteros de toda a igreja. Mas Pedro recebeu de forma especial a chave do reino dos céus e o principado da potestade judicial, para que todos os fiéis do mundo compreendam
que todo aquele que, de algum modo, se separa da unidade da fé ou da comunhão com ele, não pode ser desatado dos grilhões do pecado, nem entrar pelas portas no reino do céu. Então você vai ler aqui os comentários dos Santos Padres e você vai ver que a igreja é aquilo que ela sempre diz ser. E o que eu disse, é muito mais confiável a gente ler uma interpretação e acreditar naquela interpretação feita por discípulos dos apóstolos do que por nós, há 2 mil anos atrás, enfim, 2 mil anos depois. Enfim, o que eu quero dizer é que compre esse livro e leia com carinho. Faça desse livro, esses livros aqui, da Catena Áurea, desses comentários dos Santos Padres, verdadeiros auxílios na sua leitura espiritual, na sua leitura da Sagrada Escritura. Você vai ver o quanto a compreensão desses homens vai te ajudar no seu crescimento de fé. Vale muito a pena. Indico mesmo. São Tomás aqui faz um trabalho de mente superior, de gênio, e vale muito a pena prestigiar esse trabalho. E aqui eu indico muito, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e não se esqueça também, Deus te ama muito. Amém? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.